E aí, pessoal do YouTube? Hoje vamos explorar um pedacinho especial do Evangelho de Mateus, o capítulo 1, versículos de 1 a 17. Não é exatamente a parte mais comentada da Bíblia, afinal, é uma lista de nomes. Mas acredite, tem muita coisa interessante escondida nessa genealogia de Jesus. Imagine essa genealogia como um grande quebra-cabeça, onde cada nome é uma peça importante que nos ajuda a entender a história espiritual por trás de Jesus. Nomes podem parecer chatos, mas cada um tem uma história por trás, e essas histórias nos revelam valores que são atemporais. Vamos desvendar o significado dessa lista e como ela ainda tem relevância para nós. Fique ligado, porque vamos explorar juntos como esses nomes antigos têm algo a nos dizer sobre o mundo moderno. Vamos embarcar nessa jornada de aprendizado e reflexão, explorando os versículos 1 a 17 do Evangelho de Mateus. Vamos agora mergulhar na genealogia de Jesus e aprender com os antepassados. Imagine viajar no tempo, conhecendo a jornada de nomes como Abraão e Davi. Abraão, com sua fé inabalável, enfrentou o desconhecido. Davi, um humilde pastor que se tornou rei e poeta, mostra como as trajetórias humanas têm altos e baixos. Abraão e Davi, lições de fé e superção. Abraão é um nome que ecoa ao longo dos séculos, como um exemplo de fé inabalável. Ele enfrentou o desconhecido, seguindo a voz de Deus para uma nova terra, mesmo quando isso parecia impossível. Sua jornada nos lembra que a fé pode nos guiar através das incertezas e nos conduzir a realizações notáveis. Davi, por outro lado, nos ensina sobre a superação das adversidades. Inicialmente um pastor, ele se tornou um rei conhecido por suas vitórias e também por suas lutas. Sua história nos mostra que mesmo nas situações mais improváveis, a determinação e a coragem podem nos elevar a alturas que nunca poderíamos ter imaginado. Ambos os nomes, Abraão e Davi, são parte da genealogia de Jesus, conectando-se ao propósito divino que ecoa através dos tempos. Suas vidas não apenas inspiram, mas também nos lembram que nossas próprias jornadas estão cheias de potencial e significado, independentemente dos desafios que enfrentamos. À medida que exploramos a genealogia de Jesus no capítulo 1 de Mateus, mantemos essas lições de fé e superação em mente, encontrando nelas fontes de inspiração para nossas próprias vidas. Continuemos nossa jornada. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazom, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abiás, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoque, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. E então, encontramos Jesus, o ápice dessa genealogia. Ele conecta essas histórias diversas, carregando um propósito divino que ecoa através dos tempos. Olhando para trás,
vemos profecias antigas se realizando. Muito antes do nascimento de Jesus, essas profecias apontavam para alguém que traria esperança e salvação. Ao observar essa genealogia, percebemos como as peças se encaixam, como se o destino estivesse sendo cumprido diante dos nossos olhos. Profecias cumpridas em Jesus, um elo de significado. Nas páginas da genealogia de Jesus, encontramos um elo poderoso com o passado, onde as profecias dos antepassados se tornaram realidade em sua vida. Desde os primeiros nomes, a Bíblia já apontava para o nascimento de alguém que traria esperança e redenção. Essas profecias se tornaram tangíveis em Jesus, preenchendo cada nome da genealogia com significado profundo. Da linhagem de Davi, ele se tornou o Rei dos Reis, cumprindo a promessa de liderança e salvação. Da história de Abraão, ele personificou a fé inabalável e a jornada rumo ao desconhecido. Essas profecias cumpridas nos lembram que a história de Jesus é uma narrativa divina que atravessa as gerações. Cada antepassado mencionado na genealogia de Mateus é um elo que conduz ao ápice dessa história. Um Salvador que uniu passado, presente e futuro em um propósito divino. Ao explorar essa genealogia, somos convidados a reconhecer as profecias que se entrelaçam com a vida de Jesus e a entender que sua missão transcendeu as eras, impactando nossas vidas até hoje. E isso não é só história antiga, essas histórias antigas nos conectam ao presente. Assim como esses nomes estão ligados a uma história maior, nós também somos parte de uma narrativa que é moldada por nossas escolhas. Abraão e Davi nos ensinam lições atemporais de fé e superação. Eles nos mostram que as jornadas humanas são cheias de desafios e triunfos. E é dessas lições que tiramos inspiração para construir nosso próprio legado de fé e propósito. Desvendando as raízes espirituais. Conclusão da jornada. À medida que mergulhamos nas histórias dos antepassados de Jesus, desvendando profecias cumpridas e lições de fé, encontramos mais do que uma genealogia. Descobrimos um tesouro de sabedoria que atravessa o tempo, ligando nosso presente ao passado e lançando luz sobre o futuro. Essa genealogia nos lembra que somos parte de algo maior, que nossa jornada espiritual é conectada a uma narrativa que se desenrola há séculos. Cada nome, cada história, cada profecia cumprida nos convida a refletir sobre nossa própria caminhada de fé e propósito. À medida que encerramos nossa exploração dos versículos 1 a 17 do capítulo 1 de Mateus, carregamos conosco a compreensão de que nossas raízes espirituais são profundas e significativas. Assim como Jesus carregou o legado dos antepassados, também carregamos conosco a responsabilidade de continuar essa história de esperança e redenção. Nosso desafio é enxergar além das listas de nomes, abraçando as histórias por trás delas, encontrando inspiração para nossas próprias vidas. Cada um de nós tem a oportunidade de construir um legado de fé, amor e propósito, seguindo os passos daqueles que vieram antes de nós. Então, enquanto fechamos esse capítulo, recordemos as lições aprendidas e as conexões feitas. Que possamos aplicar essas verdades à nossa jornada pessoal, lembrando sempre que nossa história espiritual é parte de algo eterno e profundo. Continuemos explorando, aprendendo e crescendo. A jornada está apenas começando.